estamos aqui iniciando o programa Diálogos e hoje a presença honrosa do professor Edson Nery da Fonseca, os professores pioneiros da Universidade de Brasília, criador do curso de Biblioteconomia em 1965 e o primeiro diretor da Biblioteca Central da Universidade de Brasília. Ele foi diretor à época que a universidade ocupava 2 ou 3 salas no Ministério da Educação e Cultura, né? No antigo MEC, né? E naquela época já tinha a preocupação, né? Pensava na criação de uma grande biblioteca. Professor Edson Nery da Fonseca, o senhor acha que foi difícil, naquela época, criar uma biblioteca daquele porte, numa cidade nova, com pouquíssimos bibliotecários, sem condições técnicas, vamos chamar assim? Não foi difícil porque Darcy Ribeiro me disse uma vez, quando eu perguntei a ele, quando começamos a comprar bibliotecas particulares, como a primeira foi a de Homero Pires, a segunda foi do paulista Pedro de Almeida Moura, e eu via que estava saindo muito dinheiro e eu perguntei a ele uma vez qual é o meu teto, né? E ele disse, não há teto para comprar livros. Coitado, ele respondeu a vários inquéritos da ditadura militar por ter tirado dinheiro daqui e dali, onde não podia tirar, de acordo com o Tribunal de Contas da União, para pagar livros. Ele dizia, o grande desafio da Universidade de Brasília é montar uma biblioteca, é ter no seu campus tudo aquilo que Rubens Borba referenciou no Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros e na bibliografia brasiliana. Eu digo, então eu sou o bibliotecário mais feliz do mundo, porque não tenho limites orçamentários. E de fato isso foi um privilégio. Foi, né? Foi. E continuou sempre assim. No plano orientador da Universidade de Brasília, quer dizer, o primeiro documento oficial que fala do futuro da universidade, como ela tinha sido imaginada, existe uma parte que menciona que a Biblioteca Central teria 1 milhão de volumes. Pois bem, nós estamos há quase 50 anos, né, desde que esse documento foi lançado e não chegamos ainda a 1 milhão de volumes. O senhor acha que, por que isso, hein? Que esse sonho não foi alcançado em menos tempo? Porque em alguns períodos governamentais a universidade não dispôs de dinheiro suficiente para continuar comprando, né? Porque a compra de livros é um processo permanente, como você sabe, como eu, né? Tanto a assinatura de periódicos, que vão surgindo outros cada vez mais, e de livros nem se fala, né? A explosão bibliográfica é um fenômeno que não parou ainda, né? Que continua. E eu comparei a explosão demográfica, porque ela é tão grande, tão assustadora quanto a explosão demográfica. E uma coisa, aliás, pode decorrer da outra, né? Porque quanto mais gente nasce, mais futuros autores podem surgir. Né? É um eterno adquirir e crescer. Né? É curioso como as livrarias continuam muito bem sortidas, muito ricas, não é? E os simplistas continuam declarando a morte do livro e, entretanto, as livrarias estão aí abertas. Firme e forte, vendendo cada vez mais. Né? Inclusive vendendo livros sobre a automação e a internet e o iBook. Livro impresso sobre o livro eletrônico. Né? É verdade isso. Das ideias centrais, quando foi pensada a biblioteca do UNB, seria a existência de uma biblioteca central, né, que congregasse todas as áreas. Né? Essa ideia foi, digamos, revolucionária para aquela época, porque havia em universidades brasileiras, é o caso da USP, por exemplo, a Universidade de São Paulo, né, no mesmo prédio da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, 3 coleções da enciclopédia italiana, Treccani, né, caríssima. Né? Pois bem, na Universidade de Brasília isso foi implementado, né? Mas algumas pessoas no campus dizem que a ideia de uma biblioteca central não é uma ideia muito boa. Por quê? Porque uma biblioteca central não tem padrinho. Se houvesse uma biblioteca na psicologia, os professores, os alunos e aqueles interessados em psicologia tentariam defender
né? Mais verbas, mais instalações, computadores, etc., etc., para a Biblioteca da Psicologia. O que o senhor acha dessa centralização total e uma descentralização para os institutos e faculdades? O próprio nome Biblioteca Central, no caso da Universidade de Brasília, está errado, porque o nome parece que implica que é uma rede, né? Uma biblioteca central e uma rede de bibliotecas departamentais. Mas a própria universidade fez experiência de bibliotecas separadas da central, como a de matemática e física, e também um pouco a de belas artes, né? E os próprios professores responsáveis desistiram da ideia porque eles não podiam manter as bibliotecas departamentais abertas por tanto tempo, por quanto 24, 23 horas por dia, quanto a Biblioteca Central. A defesa da Biblioteca Central decorre principalmente da interdisciplinaridade, né? Porque a psicologia não pode dizer que os periódicos de psicologia só interessam a psicologia, interessam a pedagogia, interessam a várias outras áreas do conhecimento. E o outro assunto é o problema dos recursos financeiros, né, para estar admitindo a duplicação de enciclopédias caras, como você mencionou, a italiana, e assinatura de periódicos caríssimos que se pagam em dólar, como Chemical Abstracts, que também tem um interesse interdisciplinar. Eles próprios, depois dessa experiência que fizeram, devolveram os livros à central, dizendo nós não podemos admitir. O clamor dos alunos foi tão grande, dos usuários, que eles tiveram que ceder. O que o senhor acha do livro eletrônico, mestre, o e-book? Eu acho muito interessante. Eu sempre fui muito a favor de todas as novidades, sabe? Eu não sou antiquado como o Antônio Caetano Dias, que Deus o tenha em bom lugar. Ele, quando se começou a falar em documentação, ele disse que o bibliotecário estava errado, né? Que a documentação era um nome novo para coisas que já havia. E, entretanto, a documentação surgiu com um ímpeto e depois se transformou, como você sabe melhor que eu, em ciência da informação. É verdade. Supondo, né, que o Humberto Eco esteja errado, né, e o livro eletrônico acabe com o livro impresso, em papel, suporte impresso. O senhor acha qual seria o papel de uma biblioteca dentro de uma universidade? Existiria a biblioteca dentro de uma universidade nesse contexto? Poderia não ter esse nome de biblioteca, mas ela tinha que ter os substitutos do livro, os soi-disant substitutos do livro, né? Certo. O senhor crê na morte do livro impresso? Não creio, não creio. E eu visitei a Biblioteca Nacional de Brasília e fiquei impressionado como há um número muito grande de computadores, de meios eletrônicos e cheia de usuários, sabe? Fiquei muito impressionado com a visita que fiz em abril deste ano à Biblioteca Nacional de Brasília. Dizer que um dos papéis da futura biblioteca da universidade, nesse contexto do livro eletrônico, poderia ser um centro social que congregue a comunidade, né, e dê também acesso a outros tipos de informação que, porventura, não estejam acessíveis facilmente. Continuará comprando livros e comprando os meios mais avançados de tentativa de substituição do livro. Professor, e sobre a nossa biblioteconomia, a nossa história, quais foram as dificuldades que o senhor teve para iniciar um curso de biblioteconomia em 1965? Na verdade, foi em final de 64, porque em março de 65 começaram as aulas, né? Nós conseguimos trazer para a universidade, para formar o corpo de professores do curso de biblioteconomia, gente muito boa, como Rubens Boba de Moraes, como Astério Campos, como Aleda Laburiou, como Cordélia Robalinho Cavalcante, de modo que não houve dificuldade, houve um grande interesse também pela novidade da biblioteconomia em Brasília, né?
não havia nenhuma outra das universidades particulares ou da Católica que quisessem ter um curso como o nosso. Foi desafiante a implantação dessa ideia? Foi desafiante e foi bem sucedida, né? O curso sempre foi muito respeitado, né? Me lembro da primeira formatura na Câmara dos Deputados, né? No momento em que os meus inimigos, porque eu fiz inimigos pelo fato de estar fazendo aqui ligado a uma universidade que queria ser melhor do que as outras, como era de fato, né? De modo que o diretor da Biblioteca Nacional chegou a fazer 2 processos contra mim. O Adonias Filho, Deus o tenha em bom lugar, fascista. O Antônio Caetano Dias também, né, me combatia, né? O Rio de Janeiro sempre combateu a Brasília, né? É verdade. Com inveja, né? Com raiva do governo ter saído de lá. Mas hoje o Brasil inteiro admira Brasília e o seu fundador e o desenvolvimento que ela teve, né? O que era esperado, né? Só Oscar Niemeyer e Lúcio Costa é que não foram realistas, pensando que a cidade de Brasília ia ter apenas 500 mil habitantes. É verdade, utopia, né? E acabaram não, foi o Oscar que projetou um aeroporto dizendo que era só para 500 mil habitantes, né? É desconhecer o resto do Brasil e o fato de que as correntes migratórias iam ser permanentes sobre essa nova capital. Inclusive, alguém falou que antes de Brasília, o Brasil era um país caranguejo, né? Só ficava na orla, né? E o interior... A solução foi a das cidades satélites, né? Que estavam já previstas, não então, um grande número como passaram a existir, né? Hoje são mais de 15, Mas né? num país com áreas tão subdesenvolvidas, era o natural. Eu tenho conversado com os garçons aqui deste hotel, são todos do Piauí, que é um dos lugares mais atrasados do Brasil, né? Dos estados mais atrasados, embora seja um estado que tenha fornecido grandes escritores ao Brasil. Alberto da Costa e Silva é um deles, né? Vários outros. Carlos Castelo Branco, o saudoso jornalista, o maior jornalista brasileiro, era também do Piauí, né? Mestre, talvez alguém nunca tenha perguntado essa indagação que eu farei agora. Se tivesse escolhido uma profissão, escolheria a biblioteconomia de novo? Escolheria, porque eu me realizei como bibliotecário e depois professor de biblioteconomia. Eu, de bibliotecário para professor, a transformação foi porque eu percebi que era preciso mudar a formação antiga de bibliotecários, né? De modo que eu estou feliz em ver que a coisa continuou e desenvolveu-se e aperfeiçoou-se até ponto que eu nem posso mais ensinar no curso de biblioteconomia que eu fundei, porque eu estou atrasado em relação à bibliografia sobre o assunto. Mudaram algumas coisas, né? Principalmente a parte ligada de acesso à informação, a base de dados, né? A internet, etc. Mas certas coisas não alteraram. Toda aquela ideia do controle bibliográfico, toda a ideia da estruturação da busca da informação, isso permanece, né? E tudo isso é aplicado no Google, por exemplo. Eu fiquei muito satisfeito em saber que o departamento também já tem o seu curso de museologia e de arquivologia, porque são atividades correlatas, né? Não precisa multiplicar meios de reprodução, de restauração de documentos, né? Quando se começou a falar no Conjunto Cultural de Brasília, que continua não existindo, né? Porque ia integrar a Biblioteca Nacional, o Museu da Civilização Brasileira e o Arquivo Nacional, a ideia era que houvesse somente um serviço meio para atender essas 3 atividades. Infelizmente, isso falta a Brasília, né? Como o Lúcio Costa projetou o Conjunto Cultural de Brasília, na área norte e na área sul, ligados por uma passagem onde haveria lojas e restaurantes e tudo, e isso não foi feito, né? Talvez a universidade pudesse fazer com que essa ideia fosse cumprida, né? O senhor, uma época, né, teve uma polêmica bastante grande em relação à Biblioteca Nacional do Rio, né?
e foi até motivo de uma comissão parlamentar de inquérito aqui no Congresso Nacional. O senhor acha que a Biblioteca Nacional do Rio deveria mudar-se para Brasília? Não, Por quê? nunca pensei isso. Eu sempre achei que a Biblioteca Nacional de Brasília deveria ter outras funções, por exemplo, de depósito legal, né? A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foi criada no Rio de Janeiro. O seu próprio nome, desde o início, indica isso, né? A polêmica foi em relação ao curso de biblioteconomia, que foi combatido aqui pelo curso da Biblioteca Nacional, através dos